Isso aqui então aqui a gente tem duas ilustrações aí, né? Mostrando aí os ângulos de abertura aí, né, para determinadas lâmpadas. Né? Então, uma lâmpada float, um ângulo de abertura de 38, uma lâmpada spot, né, 10 graus aí, então o ângulo de abertura dela é de 10 graus. Então, o que é a curva de distribuição luminosa, né, também chamada de CDL? Então, a unidade é em candela por 1000 lux. Tá? Então, se a gente tiver um plano transversal, a gente vai fazer um levantamento da intensidade em cada direção e montar uma curvinha. Né? Então, por isso, curva, né, de distribuição. Então, a representação dessa intensidade luminosa nas mais diversas, né, direções. Então, essa aqui você tem dois exemplos. Né? Obviamente, isso aí seria tridimensional, né? Tridimensional, mas aqui a gente tem dois exemplos aí que a gente não dá para, às vezes, a gente colocar, né, esse cara no papel tridimensional. Né? Então, o que você faz? Faz cortes, né? Então, a gente faz um corte transversal, um longitudinal, e a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que é o processo. Né? Os ângulos, né, que ela é direcionada no plano, a gente vai então, né, olhando aí cada ângulo, 0 graus, eu tenho determinada intensidade aí, no caso, vezes 1000 lux. Né? Então, são aqui praticamente 9 candelas por vezes 1000 lux aqui. Né? E aí chegou aqui 25 graus, eu tenho uma intensidade aí maior, né, nesse caso. Aí no caso da esquerda, você vê que a distribuição dela é praticamente um círculo. Né? Então ele tem, ao longo aí, de todo o processo dela, uma distribuição de 120, né, candelas. A luminância, né, candela por metro quadrado, e ela é justamente, né, justamente essa luminância é das grandezas que são visíveis. Né? Até agora, nenhuma das grandezas eram realmente visíveis. Né? Então, essa grandeza é aquela que é refletida, né, numa superfície. E aí dá sensação de claridade nos olhos. Né? Então, essa sensação aqui é chamada de luminância. Aí, né? Cadê a figura 33? Tá? Então, tá aqui. Ó, né? Então, eu tenho aqui a luminância, que é a luz incidente, ela não é visível. Né? E aí eu tenho a luminância, que ela é refletida, e essa sim é uma luz visível. Então, obviamente que isso aqui depende do quê? Da superfície aparente. Então, se eu inclinar essa superfície, tem uma percepção de brilho diferente, né? Uma sensação de luminância diferente. Tá? Então, essa luminância nossa é justamente a intensidade dividida pela área que a gente está vendo, vezes o cosseno daquele ângulo alfa ali, né? Que é justamente essa inclinação aqui. Né? Então, eu tenho lá a área projetada no metro quadrado e o ângulo considerado em grau. Parece que a gente pulou alguma coisa aqui. Não. Tá. Então, ela também é dada aqui por esse índice aqui. Né? A refletância, o coeficiente de reflexão, é a luminância dessa superfície aqui dividida por π. Objetos refletem a luz de forma diferente dos outros. Então, por isso que a mesma iluminância
dá origem a luminâncias diferentes. Tá bom? Então, vale lembrar aí que eu tenho coeficientes de reflexão, né, diferentes aí, né, para as superfícies. O ofuscamento, né, então, o ofuscamento são justamente o incômodo que ele traz. Então eu tenho aí um ofuscamento que é o direto, então é a luz que vem diretamente para o nosso campo visual. E a gente tem o ofuscamento refletivo, que é aquela reflexão de quando a gente tem um plano de trabalho, né, em que ele joga a luz no nosso olho e nos desagrada. Eu acho que o pior ofuscamento que tem, né, vocês já dirigem, né, então vocês já dirigiram atrás daquele golzinho antigo, aquele que tem o vidro de trás, ele é uma reta, reto. Sim, bem antigo, né? Então, aquele cara ali, quando o sol bate naquele cara e vem no nosso olho, é a coisa que tem. Né? E Aquele aí cara. é Mas um justamente refletivo. Né? outro fator interessante de comentar é a iluminação de túnel. Sim. Por que durante o dia tem mais lâmpada acesa no túnel do que durante a noite? Essa é uma curiosidade interessante para as pessoas aí. Né? Então, quando a gente entra no túnel, o que acontece? Eu vou ter uma sensação, se eu tivesse com as lâmpadas totalmente desligadas, né? Ou com uma iluminação mais fraca, vamos supor que ele fosse uma distribuição uniforme, no momento que você entra no túnel, né, você passa do claro para uma iluminação assim bem mais escura. Isso dá uma puta de uma sensação bem desagradável para a gente. Né? Por isso que o início do túnel ele tem uma iluminação bem mais forte, né? Justamente para a gente não ter essa diferença aí da entrada do túnel. Quando você tem uma iluminação solar com bastante iluminação, você entra no túnel, ele vai aos poucos ficando com uma iluminação adequada ao túnel. Mas o começo dele tem que ser bastante iluminado, justamente para você não ter esse baque, né? Esse choque aí de claro e escuro. Né? Tem a acomodação visual, né? Exato, exato. Visual. Isso leva alguns segundos. Né? Ah, beleza. Então, é o que a gente estava falando aqui, ó, proporção também, né? Proporção harmoniosa entre as luminâncias. Não convém a gente ter luminâncias muito diferentes nos nossos planos visuais. Então, a ideia, por exemplo, você tem teto, piso e parede com luminâncias muito fora, né? O ideal é que elas se harmonizem aí, né? Então, elas não fiquem muito longe aí dessa proporção 1, 2, 3 aí. Por quê? Porque senão ele vai te dar desconforto na hora de trabalhar. Né? Então, essa é a ideia. Então, a mesa de trabalho, a luminância não deve ser inferior a 1/3 do que é observado no objeto. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aí, né, vou observar aqui, ó, então, eu tenho que ter uma harmonia entre as luminâncias aqui, justamente porque ele não atrapalha a gente. E aqui o exemplo dos ofuscamentos. Né? Então, a pessoa vendo diretamente a lâmpada, né, ela tem um ofuscamento que a gente chama de ofuscamento direto. E o ofuscamento que se dá pela a lâmpada reflete num objeto, a gente justamente o ofuscamento reflexivo. Né? Então, na norma mais nova, esses ofuscamentos aqui são tratados aí com mais rigidez. Né? Com mais rigidez.
a gente também deve tomar muito cuidado aí com esses efeitos de luz e sombra, né? Então, direcionar o foco de uma luminária para evitar que sejam criadas justamente sombras incômodas, né? E lembrando aí que total ausência de sombra leva também à perda de identificação de textura e formato dos objetos, né? Então, uma boa iluminação não significa uma luz distribuída por igual, nem sempre. Tá bom? O índice de reprodução de cor, né, o IRC, ou RA. Então, o que acontece? Eu tenho objetos, né, conforme a gente falou, se você colocar determinada iluminação pobre em vermelho para lâmpada, para uma maçã vermelha, ela vai tender a ficar mais escura, né? Então, os objetos eles podem parecer para a gente diferente, mesmo, né, se as lâmpadas aí tiverem uma tonalidade idêntica. Então, isso pode acontecer por conta da qualidade, né, da cor. Então, a variação de cor dos objetos iluminados por fontes de luz diferentes, né, eles podem ser identificados por outro conceito, que é a reprodução de cor. Né? E a sua escala é uma escala qualitativa, né? Que é justamente o IRC ou o RA. Então, ele é estabelecido, o IRC é estabelecido em função de luz natural. Tá? Então, a gente observar a luz natural, né? A luz natural é justamente uma luz, né, que dá o RC de 100%, né? Ou seja, uma reprodução fidedigna. Aí, no caso das lâmpadas, é estabelecido aí de 0 a 100 uma comparação da reprodução da cor, né, com a luz natural. Então, havendo maior diferença do objeto iluminado, o meu IRC é menor. Né? Vai diminuindo aí. A temperatura da cor tem índices de reprodução aí diferentes, né? Vai me dar cores diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, né? A gente tem aí índices aqui muito bom, né? Então tem nível 1, eu tenho um RA, um RA aí, um RC aí, de 90 a 100, né? Então onde que a gente vai colocar isso aí? Em teste de cor, em floricultura, em escritório, né? Nível bom, né? Em área de circulação, escala, oficina, né? Então a gente vê aí de 70 a 79 ou de 60 a 69. Né? Onde que eu tenho. Eu posso usar um IRC ruim, ó, de 20 a 39. Vias de tráfego, canteiros de obra, estacionamento. Né? Por que a gente pode, por exemplo, né, colocar as lâmpadas de vapor de sódio que tinham um rendimento muito maior, né, nessas vias na imigrante? Para via de tráfego. Ela não precisa ter um índice de produção de cor legal. Ela pode ser amarela tranquilamente, tá bom? Então isso faz com que a gente economize, né? Aqui, eu não lembro o que são esses caras aqui. Bom, temperatura de cor, né? A gente já falou do espectro de radiação visível. Então, beleza. Temperatura de cor, né? O T e o símbolo é o Kelvin. Né? Pô, Kelvin é a unidade de temperatura, mas a cor tem temperatura, é uma coisa meio estranha, né? Mas eles colocam assim, qual é a ideia? Você coloca um corpo negro e
você o aquece, né? E conforme o brilho daquele corpo negro na determinada temperatura, é que você vai dar a tal temperatura de cor. Então, por que as cores mais quentes, as cores mais amareladas, têm temperaturas de cor menor? Então, sei lá, 2.600 Kelvin. Justamente porque aquele corpo negro que a gente fala, ele está se aquecendo. Ele está começando a irradiar a luz, né? Então ele tem a ser mais amarelado. Conforme você vai aumentando a temperatura do negro, ele vai irradiar cores aí, tendendo aí mais ao branco, né? Então, essa aqui é a ideia aí da tal temperatura de cor. Aqui você tem a faixa de espectro aí da luz natural, né? Aqui, ó, como é que é a distribuição espectral aí da luz natural, como é que é a distribuição espectral aí de uma lâmpada fluorescente, no caso a Luminux 830 da Osram, e aqui uma outra distribuição de outra lâmpada fluorescente, que é a 860. Né? Aqui mais dois exemplos aqui. Já é vapor de sódio, você vê que ela vem totalmente para o amarelado. Né? Então essa lâmpada aqui descaracteriza totalmente a reprodução. E aqui a tal, né, temperatura de cor. Né? Então, uma lâmpada incandescente, aí, né, ela está com a temperatura de cor da ordem de 2.700 Kelvin. Né? Então, é aquela história. Imagina um corpo negro que ele vai aquecendo até que ele comece a irradiar a luz. Então, ele vai irradiar as luzes para que, né, inicialmente nas temperaturas mais baixas, a luz dele é assim, né, vermelho para amarelado. Daí que ele vai, quanto maior a temperatura, ele vai aumentando, né, vai ficando mais claro, mais branco. Então, ó, por exemplo, a luz do dia aqui está em 66.100 Kelvin. Né? 5.200 Kelvin a gente tem aquela luz do dia especial. Né? Então, ela tá, e tem uma faixa aí meio amarelada, meio branca, aí, que está aqui, né, essas lâmpadas aqui no meio. Tá? Tudo bem? E os índices de reprodução de cor, elas vão subindo aqui, ó, né? Quanto mais alto aqui, ó, né, melhor o IRC dela. Você vê que essa nave aqui, ó, de sódio, está com temperatura aqui de 2.000 Kelvin, e tem pior reprodução de cor, né? Pior reprodução de cor. Assim vai. Então, Kelvin, beleza. O fator de fluxo luminoso, o índice aqui é, né, BF. Né? Então, o que acontece? A gente tem aí a maioria das lâmpadas de descarga, né, ela trabalha junto com o reator. Né? Então, a gente observa o quê? Que o fluxo luminoso total vai depender também do, quê? Do desempenho do reator. Né? Então, esse desempenho do reator é chamado de fluxo luminoso ou ballast factor. Né? Então, ballast é o nome que a gente usa para reator. Né? Então, o pessoal mais velho aí, ballast. Então, o que é o BF? Né? O fluxo luminoso obtido, justamente dividido pelo fluxo nominal. Tá? Então, geralmente, os fatores de ballast estão na ordem de 90 a 1,1%. Tá? 90% a 110%. Tá? A vida útil. Né? Vida útil. É o número de horas de quando a gente atinge 70% da luz inicial aí. Devido ao quê? A depreciação do próprio fluxo aí, de cada lâmpada. Né? Então, a lâmpada vai ficando velha e vai depreciando esse fluxo luminoso aí. Né? Então, quando
chega a 70%, é justamente o que a gente determina que é o final da vida útil. Né? Então, a gente tem aí um rendimento, uma perda, uma redução de 30% da luz inicial. A vida média, né, é a média aritmética do tempo da duração de cada lâmpada ser ensaiada. E a vida mediana é o número de horas resultantes, né, em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda permanecem acesas. Então, a gente vai olhar. Né? Então, visto esses conceitos aí, né, a gente vai justamente tratar de como é que a gente vai, né, usar, no caso, a norma, a NBR 5413, tá, para a gente poder desenvolver aí um projetinho desse tipo. Tá? Então, para atividades que têm leitura, né, a gente tem valores entre 300 e 750 alunos. Tá? E a gente precisa distribuir isso aí de forma legal aí no processo. Deixa eu ver se esse cara aqui vai muito além disso. Eu acho que a gente precisa aí já no passar aqui para o práticas, que ele vai mais rápido. Então, a ideia do projeto é isso, né? Então, a sequência de cálculo. Eu vou escolher uma lâmpada, escolher uma luminária, né, e vou calcular a quantidade de luminária. Então, esse cálculo aí, né, ele vai usar o seguinte método aí, né? Então, vai chegar uma iluminância média, né, que é exigida por nós. Então, N vai ser o número de lâmpadas, o π é o fluxo luminoso de uma lâmpada, π, índice lum, é o fluxo luminoso da luminária em funcionamento. A somatória do φ, índice lum, é a somatória dos diversos fluxos luminosos. A somatória de φ, índice plano, é o fluxo incidente na área, né, do plano de trabalho que a gente considera. O FD é o fator de depreciação, 1,25 para boa manutenção, 1,67 para manutenção crítica, sei lá, uma indústria. O BF é o fator de ballast. Né? Então, o que é a iluminância média? Né? Então, ele vai ser dado pelo plano dividido pela área. Né? Então, esse número A. A eficiência do recinto. Né? Então, a eficiência do recinto é o fio do plano dividido pela somatória de iluminação. Então, eu botei lá que o meu fio do plano é o NR vezes a somatória de iluminação. A eficiência da luminária vai ser NR, fio do plano. Nossa, esse aqui tá muito chato. Não é esse que eu gosto de fazer. Tá aqui, ó. Espera aí. Só um minuto, pessoal. Esse aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem lá uma iluminação numa sala de escritório. Tá bom? A gente vai usar esse método das eficiências aqui para a gente poder quantificar ele. Tá? Então, o que eu tenho aí? Dado básico, né? Antes do cálculo. Primeiro, o que é o local? Né? Então, no caso, o meu local é escritório de contabilidade. As funções que eu tenho. Administrativa, né? Leitura, datilografia, operação de
computador, da tipografia é velho pra caramba, né? Operação de computadores, etc. Então, objetivo, proporcionar condição de trabalho, evitar reflexos, vídeo, terminal, etc. E, obviamente, consumo alto de energia. Né? Dimensões do recinto. Comprimento 10 metros, largura 7,5, pé direito 3,5. Altura do plano de trabalho, 80 centímetros. Bom, então, vou trabalhar numa mesa com 80 centímetros. Essas são as características básicas. Materiais, né, de construção, aí, equipamentos que eu tenho. Então, o meu teto, forro de gesso pintado, com a cor branca. Tá? Paredes, verde claro, né, verde claro. Paredes com persiana, também verde claro. Tá? Carpete, verde escuro. Tá? O mobiliário que eu tenho lá, mesa, armário de fórmica, né? A cor é bege, bege palha, cadeiras forradas, caramelo. Né? Ar-condicionado individualizado. Tá? Então, esse é o escopo aí, né, de como é que é meu escritório lá. Tá? A gente tem uma tensão estável, né, tensão 220. A gente tem um custo aí de $15 por quilowatt. E eu tenho acendimento individualizado. Né? E pontos de energia aí próximos às mesas. Né? Beleza. Então, com esses levantamentos, né? Primeiro, qual que é o nível de iluminação adequado? Então, lá na 5413, né? Então, você está lá no Arex, ele vai dizer que para escritórios, em média, eu preciso ver 500 lux. Eu tenho aqui a 5413, né? Então, ele está falando lá, qual que é a classe, né, de iluminação, se é iluminação geral, para área de trabalho, adicional, né? E aí, qual é o tipo de atividade? Né? No caso aí, ó, tenho uma iluminação geral para a área de trabalho, tarefas com requisitos normais aí de trabalho. Está dando aí 500, 750 mil, né, para esse nosso amigo. Esse cara aqui, ó, 500 lux. Então a gente já pegou aqui, ó, né, o mínimo aqui da iluminação geral para essas tarefas aqui, né, com requisitos gerais. Tá? Então 500 lux aí. Fator de depreciação, né? Então, como é um escritório, né, ele colocou 1,25, né? Então aquela margem de 20%. Deixa eu ver se a gente acha isso aqui, fator de depreciação. O senhor postou essa norma em algum lugar, professor? A norma não, mas eu posso colocar. Por favor. Porque essa norma aqui, para falar a verdade, eu acho que ela já saiu da colocação, mas a gente vai abrir. Coloca lá. Vamos usar aqui. Depreciação. Essa norma é de que ano? Vai. Vamos lá. Essa é fácil. A 92. Eu nasci em 99, você é doido. Não, ela já foi revisada. Ela tem uma revisão. Assim, tá? Eu não estou achando aqui esse fator de manutenção, não. Tá? Mas, enfim, aqui no prático, né, a gente está usando os 1,25. Tá bom? Limitação de ofuscamento. Ele não deve ocorrer porque os objetos, né, não são lisos, né, também não são espelhados. E o ofuscamento direto ele vai ser evitado se as luminárias aqui, né, elas tiverem um facho de abertura aí acima de 45 graus. Bom, tá aqui. Iluminação 200 canelas por metro. Bom, tá? Tonalidade da luz, ó,
colete de escritório, luminância 500. Não. A recomendação aqui da Osram é 4.000 kelvins aproximadamente. Tá? Índice de reprodução de cor, né? Então acima de 80%. Ar-condicionado, acústica, beleza. Escolha da lâmpada. Então ela vem aqui, né? E quais são as lâmpadas que ele me recomenda? Então ela vai levar em conta o quê? Principalmente a temperatura aqui da cor, né? E o índice de reprodução de cores. Tá bom? No caso aqui ela indicou aqui a Luminux. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui na tabela. Deixa eu só tá pra cá. Não me perdi onde que eu estava aqui. Tá, essa parte é 19. Vamos lá.